Meus amigos, muito boa noite. Desde 25 de Abril, que o movimento das Forças Armadas se encontra empenhado num processo de democratização do país, que visa beneficiar as amplas camadas da população portuguesa que durante dezenas de anos foram oprimidas, foram exploradas e que se encontram neste momento em situação de desfavorecidas economicamente e desfavorecidas socialmente. Este processo de democratização tem tido vários episódios ao longo destes meses e um deles foi exatamente o lançamento de uma campanha de esclarecimento cívico pelo movimento das Forças Armadas. Do norte a sul do país, nas ilhas adjacentes, nos núcleos de imigrantes portugueses, as Forças Armadas têm feito um esforço para mostrar que é com o povo português e não para o povo português que é necessário fazer a reestruturação do país, fazer a reconstrução nacional que se impõe. Se outras virtudes não tivessem estas campanhas, e alguns erros também, uma delas seria o reatamento de um diálogo entre todos os cidadãos portugueses, de um diálogo entre os portugueses de que estávamos afastados durante dezenas e dezenas de anos. Porque nós pensamos que é apenas através de um diálogo. O diálogo tem que ser franco, tem que ser aberto, que tem que ser solidamente alicerçado nas realidades concretas do povo português. É que é possível realmente partir para a construção do futuro. Hoje temos entre nós alguns elementos do movimento das Forças Armadas que, por razões da posição que ocupam, não estão com frequência em sessões como estas que se passam, como eu disse, de norte a sul do país. Mas estão sempre connosco porque realmente é um dos nossos, que é o Primeiro-Ministro, são muitos dos nossos que estão no Conselho de Estado e os que se encontram aqui, os elementos das Forças Armadas, estão neste momento aqui também para nos esclarecermos sobre realmente os problemas com que o país se debruça. O Sr. Primeiro-Ministro, que vai, portanto, a partir de uma sessão de esclarecimento, fazer uma comunicação ao país sobre os problemas que o preocupam e sobre os problemas com que se debruça neste momento, está aqui, melhor do que em outro local, no local indicado para falar a todo o povo português. Muito obrigado. De facto, é verdade. É aqui que eu me sinto em minha casa, entre as Forças Armadas e o nosso povo. Eu procurei vir aqui a uma sessão de dinamização das Forças Armadas, precisamente porque quero manifestar publicamente quanta esperança e quanta confiança nós temos nesta ação cívica desenvolvida pelas Forças Armadas no seio, em particular, das classes trabalhadoras. Nós não vimos aqui com intuitos paternalistas, nós não vos vimos trazer a verdade, nós não vos vimos trazer a solução dos vossos problemas. Não vimos aqui com intuitos paternalistas, nós vimos aprender convosco, ajudar-vos e aprender convosco, repito, porque é no contacto direto com as populações que as Forças Armadas avaliam das suas necessidades concretas, e não na teoria dos livros. Os militares, ao deslocarem-se por todo o país, contatam com a massa de que eles próprios são feitos. Os militares verificam no local os problemas das populações e, quando regressam, vão mais conscientes dos seus deveres para com a sua pátria, das pesadas responsabilidades que hoje cabem aos militares no desenvolvimento deste processo revolucionário que é ímpar, digamos, na nossa história. O povo português tem hoje uma oportunidade rara de abrir à sua frente um futuro que tem que ser construído pelo próprio povo em conjugação com as Forças Armadas. Para esse futuro,
nós fizemos o 25 de Abril. Nós procuramos dar os passos que necessário forem para que, de facto, possamos construir no nosso país uma verdadeira democracia política, económica e social. Nós consideramos que é uma função fundamental das Forças Armadas vir aqui até vós. Todos os militares, desde o oficial ao soldado, ao modesto soldado, um militar, antes de mais, é um educador. Mas os educadores têm que aprender com aqueles que procuram educar, com aqueles que procuram ensinar, com aqueles que procuram ajudar. Só assim desempenharão eficazmente as suas funções de educadores. Os militares, quando regressam destas sessões, eles próprios vão mais politizados, vão mais conscientes das suas tarefas, vão mais democráticos. Nós também democratizamos as Forças Armadas com estas sessões de esclarecimento cívico da nossa população. E fortalecemos assim a unidade povo-Forças Armadas, que é uma condição fundamental do nosso progresso em paz e sem tiros. Infelizmente, nós não vos trazemos no bolso as soluções dos vossos problemas, que vos afligem há centenas de anos. Mas auscultamos as populações, fazemos um inventário, ficamos com a ideia das suas necessidades, apontamos, isto é fundamental, o caminho da tomada de consciência acerca das forças que se opõem à satisfação das necessidades mais elementares do nosso povo. Apontamos o caminho da associação, do associativismo, da união que faz a força, o caminho da libertação de mitos ancestrais que amedrontam tanta gente há tanto tempo. Detectamos as mentiras, desmascaramos calúnias. Aos peitos dos nossos soldados também há crucifixos. Os nossos soldados também se deslocam a vós com crucifixos ao peito. Se é assim, porque nos caluniam? Porque chegam a dizer que demos ordens para retirarmos os santos e os crucifixos. Quem espalha essas calúnias? Quem está interessado em que o nosso povo não se liberte? Antes do 25 de Abril, por exemplo, não havia trabalhadores do campo organizados em sindicatos. Hoje que vemos nós, a ideia sindical expande-se. Os trabalhadores aprenderam que, através dessa união, poderão defender os seus interesses e os do país, que são os mesmos. E assim, no distrito de Beja, por exemplo, há neste momento as maiores searas de sempre. Isto é devido a quê? Ao 25 de Abril e à tomada de consciência que a nossa revolução vai dando ao nosso povo. Isto é tremendo para quantos tratavam de antes as classes mais desfavorecidas, como os senhores feudais tratavam os seus servos. Em contacto com o nosso povo, mais firme essa unidade, povo-Forças Armadas. Os nossos militares aprendem na prática aquilo que já há pouco vos disse. E como têm o coração generoso, o espírito puro, a isenção e a devoção à pátria, próprios dos militares da ética militar, eles voltam profundamente sensibilizados com o que viram, com o que aprenderam, e assim são reforçadas as forças de progresso em Portugal. É isso que alarma a reação. É isso que alarma os homens ligados às antigas estruturas político-económico-sociais. Esta é uma característica verdadeiramente original da nossa Revolução, que, entre outras coisas, tornará muito difícil o aparecimento de um ditador qualquer em Portugal. É preciso que o país medite no alcance formidável desta dinamização cultural feita pelo movimento das Forças Armadas.
Nós desejamos passar às realizações práticas, desejamos trazer um verdadeiro apoio material às populações, quer no campo sanitário, quer no campo da engenharia, etc. Mas isso não é fácil de montar, de organizar, leva tempo. Esperamos que não sejam impacientes e que compreendam que temos dificuldades na montagem e na organização dos nossos serviços. Estamos, por exemplo, recebendo equipamento que vem da África, que vem dos antigos territórios ultramarinos. Esse equipamento chega a Portugal, tem que ser reparado, tem que ser posto em condições de funcionamento para vir dar apoio às populações. Mas é esse apoio que nós desejamos dar e desejamos dar continuamente. Quer dizer, nós pensamos que a partir do 28 de setembro, quando as Forças Armadas puderam sair amplamente dos quartéis, nós pensamos que a partir dessa data um caminho novo se abriu na dinamização do nosso país. Eu gostaria também de dizer o seguinte: por povo nós não entendemos apenas as classes trabalhadoras mais desfavorecidas, nós entendemos também uma pequena burguesia, uns quadros, a média burguesia, os homens da cidade e do campo, todos aqueles que não estejam interessados em explorar nas condições que nós todos sabemos, como eram antes do 25 de Abril, todos aqueles que não façam da sua vida, não tenham por fim na sua vida a exploração do povo português. Todos esses cabem na nossa concepção de povo. Portanto, na nossa concepção de povo, cabem todos aqueles que querem lutar por, de facto, uma instauração de uma verdadeira democracia económica e social no nosso país. Nós não somos sectários e quando nós damos relevo, sobretudo às classes trabalhadoras, é porque isso está inscrito no programa das Forças Armadas. E foi esse o maior motivo que nos levou a fazer o 25 de Abril. Muito obrigado. Há quem critica a dinamização cultural, há quem aponte defeitos nossos. Nós, de facto, temos defeitos, mas o traço fundamental, o traço que mais caracteriza a nossa ação é um traço positivo. Mesmo que mais não fizéssemos, bastava estas conversações, este estreitamento de relações, esta amizade que se forma entre os militares e a população, para que estas campanhas já tivessem bastante valor. E quem é que não está interessado nestas campanhas? São precisamente aqueles que estão interessados em manter o povo no desconhecimento dos seus interesses, das causas da sua situação, de que têm à sua mão um destino a construir. Porque o destino da pátria portuguesa tem de ser construído pelos portugueses. Não é um movimento das Forças Armadas que, isolado, constrói o destino da pátria portuguesa. É um movimento das Forças Armadas e sois vós, e sois sobretudo vós, porque vós sois os principais interessados, como portugueses que sois, na construção de um novo Portugal. Nós desejamos que o povo português seja um sujeito ativo da sua própria história. Quer dizer que ele próprio forge o seu próprio destino e que não seja apenas um objeto passivo da história. Nós queremos que ele seja, de facto, o motor da sua própria história, em estreita ligação com as Forças Armadas Portuguesas. Nós vivemos um período de grandes dificuldades. E é natural que todos nós tenhamos grandes preocupações. Herdámos uma pesada herança, vivemos num contexto em que há grandes dificuldades pela Europa fora, estamos agora como que a apanhar com a ressaca toda dos problemas que se acumularam durante 48 anos. E eles eram tantos, e vós sabeis bem que tantos problemas tinhais. Entre esses problemas, entre essas preocupações que mais estão presentes na nossa mente, eu desejaria salientar algumas. Uma delas é o problema do saneamento do aparelho administrativo público. Nós herdámos um aparelho administrativo em que o Estado não estava interessado. O Estado não estava interessado que a função pública fosse dignificada, fosse competente, fosse apta. Estava apenas interessado em que a função pública servisse os interesses dos grupos dominantes e, portanto, que fosse abúlica
que não tivesse um verdadeiro entusiasmo pela coisa nacional, etc. Tudo isso se reflete hoje. Tudo isso se reflete. Sem uma administração galvanizada por um projeto de desenvolvimento para o futuro, nós temos grandes dificuldades em andar, de facto, para a frente. Isso está diretamente ligado ao saneamento. Saneamento, falando genericamente. É preciso que nós tenhamos à frente da função pública, como das empresas, pessoas capazes, pessoas dinâmicas, pessoas imbuídas do espírito do 25 de Abril. Pessoas que queiram, de facto, formar um Portugal novo. Temos muita burocracia, muito legalismo. Há muitas pessoas que, habituadas do anterior, não assumem verdadeiramente as suas responsabilidades, têm medo das responsabilidades, então agarram-se muito à burocracia e ao legalismo. Mas é preciso vencer isso. É preciso que os melhores sejam colocados à frente dos lugares mais importantes. É preciso que tenhamos, de facto, uma democracia da competência. Daí nós compreendermos a ansiedade que, por vezes, nós notamos no país no que respeita ao saneamento. Nós, recentemente, aprovámos uma nova lei do saneamento. E o saneamento passou a uma responsabilidade maior das Forças Armadas. Mas o saneamento não é perseguição vesga, nem perseguição vingativa. Nós temos que ter presentes que todos os homens são transformáveis. Nós queremos gente competente. Nós não devemos sanear cegamente, porque então, nesse caso, nós não somos justos, somos injustos. E com a injustiça dos nossos atos, nós comprometemos o nosso futuro, comprometemos o ideal, porque nos batemos. Nós temos... Nós temos permanentemente de procurar ser lúcidos e ser justos e admitir que as pessoas se transformam, que muitos daqueles que nós julgamos que são nossos inimigos e que são nossos inimigos objetivos, na prática, o são porque não foram esclarecidos de outra maneira, porque foram criados num determinado estado de circunstâncias. Nós próprios que aqui estamos, nós também combatemos os povos para cuja libertação contribuímos no dia 25 de Abril. Nós também nos transformamos. A tolerância não significa fraqueza. Antes, pelo contrário, os que são fortes é que são tolerantes. São os fortes é que são tolerantes, são seguros, são calmos, são tranquilos. Mas sanear não é só afastar pessoas de maneira nenhuma. Eu tentei mostrar que não é isso o saneamento. O saneamento é, sobretudo, reformar estruturas, modificar processos, galvanizar com o nosso entusiasmo para que possamos construir um Portugal novo. Precisamos de construir, de facto, um Portugal novo. E ele só se pode construir com homens que sejam competentes, com homens que sejam verdadeiros militantes. Nós precisamos que a função pública seja galvanizada com verdadeiros militantes. Nós não podemos oferecer altos salários à função pública, como, aliás, ao nosso povo. Nós só podemos prometer dificuldades e sacrifícios. Simplesmente os sacrifícios devem ser repartidos por todos. Mas nós podemos, em compensação, prometer o nosso ideal, que é o vosso ideal. E nós não vivemos só de pão. Nós sabemos muito bem que os homens são capazes de viver para além do mínimo de subsistências por ideais. Nós precisamos desses homens com ideal na função pública. É esse o sentido do saneamento que nós queremos imprimir. Queremos trazer aqueles homens que há lá dentro e que têm o verdadeiro ideal democrático e revolucionário do 25 de Abril para responsabilidades que estejam à altura do seu ideal. E para que trabalhem no sentido do progresso que nós necessitamos. Portanto, o saneamento não deve alarmar ninguém. Há pessoas que andam alarmadas com o saneamento. Mas porquê? Quem é que se alarma com o saneamento? Só quem tenha problemas de consciência. Mas aqueles que tenham confiança nas virtualidades da nossa revolução não se devem alarmar com isso. Porque esse é o caminho de colocar os competentes, os honestos e os homens de ideal à frente de todos os locais
quer públicos, quer mesmo privados, quer casas do povo, quer sindicatos, de todas as associações, etc., ao serviço da nossa pátria. Muito bem! Nós vivemos grandes dificuldades económicas. Nós estamos pagando os custos políticos e económicos da revolução que fizemos e ainda não temos realizado na prática aquilo que nós desejaríamos ter realizado. Mas nós não podemos de um momento para o outro transformar um país. Nós temos procurado dar passos nesse sentido e temos-los dado. Não seriam os passos que nós desejaríamos já ter dado. Têm sido os passos possíveis. E é preciso termos consciência disso. É preciso termos consciência que isto é uma luta cotidiana, travada a todos os níveis. E é uma luta profunda. Temos de ter consciência disso. Todos os dias temos que obter pequenas vitórias. Não nos devemos impacientar. Mas temos de ter consciência que, de facto, vivemos uma situação económica bastante difícil. Nós, por exemplo, sentimos todos, em particular vós, que tendes outro nível de vida, a alta do custo de vida. Mas nós não podemos modificar isto sem mexer a fundo nas estruturas da produção, sem metermos a mão nos circuitos de distribuição, sem atacarmos a especulação. Mas a inflação é própria de um certo sistema económico-social. Nós não mudamos radicalmente as condições de vida em Portugal. Tudo faremos para que essas condições venham a ser modificadas à medida que o nosso país amadureça para os passos que deva dar. Mas nós não somos nenhum revolucionários loucos que pensemos que de um dia para o outro trazemos a lua e a terra e o paraíso aos portugueses. Ainda teremos, por largo tempo, que aguentar com a inflação. Teremos que aguentar com ela. Nós procuramos tudo fazer para diminuir a taxa de aceleração, para que ela aumente. E não é com a fiscalização que nós dominamos a alta do custo de vida, nós sabemos isso. No entanto, a vigilância popular quanto à especulação é muito importante para não deixar aumentar os preços mais do que aquilo que nós não conseguimos evitar que aumentem. Quer dizer, é a população organizando-se em comissões de bairro ou comissões de moradores, associações de diverso tipo. Sois vós que tendes de conversar entre vós como vos organizardes para evitardes a especulação, para que no mínimo sejam cumpridos os preços que estão estabelecidos pelo Governo, pelo Estado. Aí temos um grande papel a desenvolver, mas isso custa, dá trabalho, dá aborrecimentos, dá quesílias, dá questões. Mas nós não podemos esperar que a democracia nos seja servida numa bandeja dourada. Ela tem que ser conquistada a pulso por todos vós. Nós também temos falta de investimento privado. Queixam-se, dizem que têm falta de confiança no nosso processo. Mas a grande parte daqueles que dizem que têm falta de confiança em nós é gente que espera fazer voltar este processo para trás. Mas este processo não voltará para trás. Nós temos problemas também com essa gente que tem grandes propriedades e que não cultiva e que precisa do exemplo desses generosos trabalhadores alentejanos, que são eles que dão o exemplo de lutar pela defesa e pelo desenvolvimento da nossa produção. Eles lutam pelos seus interesses quando vão trabalhar, quando vão apenas exigir um salário para não estarem desempregados. Eles lutam pelos seus interesses, mas esses interesses coincidem com os interesses da nossa pátria. São eles que, nesse campo, defendem a produção, defendem a estabilidade, defendem o desenvolvimento da produção. Vós todos sabeis como as carências alimentares em matérias alimentares básicas são grandes entre nós.
que herdamos essas carências do fascismo. Nós temos que desenvolver imensa produção agrícola. E essa produção só pode ser desenvolvida com o trabalho dos portugueses. Isso é um exemplo para todos nós. O que tem sido essa luta generosa desses trabalhadores alentejanos que mais não têm exigido que o seu próprio salário. Nós temos também problemas com empresas. Nós sabemos que herdamos uma estrutura empresarial muito distorcida. Nós sabemos isso. Sabemos que havia gente que não estava à altura de dirigir as suas empresas, mas outros estão à altura de dirigir as suas empresas. Uma empresa é um património nacional. Uma empresa é uma agremiação, é uma unidade que necessita do trabalho dos portugueses, mas do trabalho dos trabalhadores e do trabalho dos empresários. E é preciso que haja a consciência disso e que todos assumam as suas responsabilidades. Que os empresários assumam as suas responsabilidades e que os trabalhadores também assumam as suas responsabilidades. Os empresários, que são verdadeiros empresários, não se demitem e investem o produto do trabalho da sua empresa no desenvolvimento da sua própria empresa. Os empresários que se demitem não estão, de facto, à altura do movimento que vivemos. Os trabalhadores têm que ser um exemplo permanente da consciência de que é preciso, de facto, garantir a produção. Garantir a produção para a restabilização da nossa economia. De vós tem dependendo muito de que a nossa economia continue a viver nas condições em que estamos envolvidos, sem ter chegado ao tal caos e à tal desgraça que nos aguardavam. Isso deve-se, em grande parte, ao trabalho dos trabalhadores. Eles têm tido essa consciência cívica. É claro que há muita gente que não está interessada no desenvolvimento do nosso processo. Entre nós e lá fora, desencadeiam campanhas de calúnias a nível internacional contra nós. Quando nós vivemos como toda a gente vive, na tranquilidade que vivemos, fizemos uma revolução sem um tiro. Outro problema que nos preocupa bastante é o desemprego. É certo que esse desemprego não é só nosso, é um mal de toda a crise geral que o capitalismo hoje atravessa. Simplesmente, nós com isso não resolvemos os nossos problemas. Nós temos, de facto, esse problema do desemprego e temos que o encarar seriamente. Os boatos e as afirmações pouco claras, com fins duvidosos, o desenhar um panorama de intranquilidade em que nós não vivemos de facto. Chega-se até a falar que estamos à beira da guerra civil. Onde é que isso se verifica? Pois se nós depois do 25 de Abril, tivemos 2 mudanças de presidência da República, sem sequer impor-nos o recolher obrigatório. Não há aqui maior prova da nossa tranquilidade. Quando vos agitarem com esses papões, cheguem-se às Forças Armadas, no mínimo. Vejam a sua tranquilidade, vejam a sua calma e a sua segurança. E logo terão as palavras de conforto, que se alguns andam angustiados, receberão imediatamente. Nós vivemos num clima de tranquilidade. Temos, de facto, lutas a nível laboral, a nível de saneamento, etc. Mas isso não significa que não haja tranquilidade pública, que não haja tranquilidade nas ruas, que não vivamos a nossa vida, que não sejamos um povo pacífico, um povo ordeiro. Não nos deixemos dividir por isso. Isso é muito importante. Não nos deixemos dividir. É a unidade do povo português, a unidade do povo português com as Forças Armadas, que poderão garantir um processo que se desenvolve num ritmo pacífico, num ritmo sereno, embora isto possa ser
possa ser considerado paradoxal em face das lutas e dos problemas que nós hoje verificamos ou nas fábricas ou no campo, etc. Mas nós temos de ter a consciência que vivemos uma revolução, que se têm operado apreciáveis transformações no nosso país e que tudo isso se tem operado sem tiros. Isto é muito importante. Temos que ter a consciência que não vivemos como se estivéssemos instaurado um sistema político, económico e social há longos anos e que estivéssemos a viver os benefícios desse sistema. Nós não vivemos assim. Nós vivemos uma revolução. É natural que as pessoas falem de política, não é verdade? Se agitem, se interroguem. Isto tudo é natural. Temos de compreender que isto é natural para que nos possamos mover com calma e serenidade dentro das circunstâncias que hoje vivemos. Gostaria de falar noutro problema também que me preocupa, que é o do desenvolvimento de tendências extremistas e muito esquerdistas entre as classes trabalhadoras. Eu penso que isso não contribui para a unidade dos trabalhadores, nem para a sua lucidez. Essas tendências podem encontrar entre nós um campo fácil, em virtude de que estivemos 48 anos despolitizados. Mas os trabalhadores devem ser sensatos, ser lúcidos, analisar conscientemente a situação que vivem. Porque se nós entrarmos no campo da demagogia ou do extremismo, nós podemos comprometer este processo. Porque nós temos, hoje, mais do que nunca, de consolidar a democracia entre nós, consolidar a nossa economia. Nós não podemos dar com a nossa economia de pantanas. Nós temos de a consolidar. Isso exige sacrifício dos trabalhadores e exige sacrifício também dos detentores do capital. Isso é verdade. E eu sei que causa uma certa perturbação não se ver passos, digamos, dados mais firmemente no sentido de exigir também os sacrifícios aos detentores do capital. Eu sei que podem ser feitas essas críticas, podem-nos até acusar de brandura, mas se há de facto confiança no movimento das Forças Armadas, pensemos antes de mais na economia nacional. Não vivamos só o âmbito restrito, limitado da nossa empresa, mas vivamos à escala nacional. Pensemos que a economia nacional é feita da produção de todas as empresas portuguesas, quer na cidade, quer no campo. Pensemos que devemos consolidar, de facto, a produção, porque isso nos libertará de problemas imediatos a resolver e poderemos dedicar-nos a outros, aos problemas das relações de trabalho, aos problemas das condições sociais de trabalho, etc. Eu não estou aqui a falar de maneira oportunista. Eu peço atenção para as nossas realidades. Atenção para as nossas realidades. Nós não estamos interessados em voltar atrás. Nem o movimento das Forças Armadas o permitirá. Nós andaremos para a frente. Precisamos de dar passos firmes, sólidos e seguros. É preferível dar esses passos seguros, sólidos, firmes e numa certa cadência do que darmos cambalhotas para a frente e depois voltarmos atrás. Eu julgo que essas tendências extremistas não devem ser combatidas como qualquer coisa do demónio que nos aparece à nossa frente. Deveis, antes, procurar esclarecer, procurar mostrar os vossos pontos de vista, procurar mostrar a razão da vossa causa. Recuperar essa gente, esses trabalhadores. Mostrar-lhes que já passou a idade do infantilismo nestes problemas. Que temos que ter lucidez, sermos adultos, sermos conscientes. Isso obriga a quê?
Isso obriga a que os assuntos sejam encarados frontalmente entre uns e outros, a que sejam discutidos, a que haja muita paciência na discussão desses assuntos. A que haja essa paciência, a que haja tolerância, mas que haja também firmeza. Firmeza, é preciso firmeza no combate a tendências que podem ser prejudiciais às classes trabalhadoras. Há uma série de problemas socioprofissionais em que tendes os vossos interesses comuns, que deveis discutir os vossos interesses. Não vos deixeis dividir por questões ideológicas de lana caprina. Questões ideológicas fundamentais, sim, essas são outras. Mas pensai que tendes os vossos interesses socioprofissionais. Pensai que os pequenos empresários também têm problemas quando se lhes fazem exigências que eles não podem satisfazer. E que dessas exigências pode resultar o fecho de uma pequena empresa e vós ficardes no desemprego. Pensai que os pequenos e os médios empresários também são vítimas dos grandes. Eles também são vítimas dos grandes. Não quer dizer que entre eles haja uns melhores e outros piores, isso há como entre todos nós. Mas simplesmente, na situação portuguesa atual, esses pequenos empresários, esses médios empresários, são homens que têm interesses comuns convosco. Manter em funcionamento as empresas. Isso é basilar. E como nós temos uma estrutura distorcida, muito distorcida, acontece que há pequenas empresas que não comportam aumentos salariais exagerados. Tendes de ter a noção disso. Eu não estou aqui a pedir sacrifícios às classes trabalhadoras. Estou a pedir lucidez e sensatez. E, sobretudo, amor à pátria, que é amor de uns pelos outros, para que possamos construir um futuro futuro. E é preciso também muita atenção àqueles que metem cunhas no nosso seio para nos dividir. Isso é preciso muita atenção. É a tal vigilância popular que eu tantas vezes falo. Não é uma vigilância pidesca. É uma vigilância que se exerce falando abertamente às pessoas. Porquê é que você me está a dizer isso? Porquê é que você foi dizer àquele nas minhas costas isto, aquilo e aquilo outro e não me disse na minha frente? Novas relações têm de se estabelecer. Relações de verdade. Relações de honestidade entre uns e outros. Devemos desmascarar imediatamente a mentira. Porque essa mentira divide-nos. A união faz a força. Nós aprendemos isso nos bancos da escola e temos que levar isso à prática. E nós temos que nos convencer disto, que para criarmos um Portugal para o futuro, precisamos de uma ampla unidade entre todos os portugueses que estejam interessados nisso. Só não cabem na nossa unidade aqueles que sabotam a economia, aqueles que não estão interessados na produção, aqueles que metem o dinheiro lá fora, aqueles que tratam mal os que trabalham. Esses não cabem na nossa unidade. Mas os outros que têm consciência dos seus deveres, para que os trabalhadores, os quadros, os professores, os que são conscientes dos deveres para com a sua pátria, esses todos cabem na nossa unidade. E nós devemos formar a nossa unidade com todos eles, porque todos são necessários. Outro problema que nos preocupa, a descolonização. Nós fizemos estes acordos todos num tempo quase recorde. Eu penso que é uma vitória extraordinária do movimento das Forças Armadas. Os nossos militares deixaram de ir para a guerra e vão para a paz. Mas não quer dizer que não possam ainda ter de combater. Porque nós temos deveres a cumprir no ultramar. Deveres a cumprir de acordo com os compromissos que assumimos. Nós estamos a desenvolver um processo de descolonização que é ímpar na história. Nós assistimos a isto. Um país que só perdeu com a política colonial. Alguns terão ganho. Aqueles que tinham lá grandes capitais e que os deslocaram até para fora de Portugal. Esses ganhavam com as colónias. Mas o povo português nunca ganhou com as colónias.
e herdamos um passivo tremendo nesses territórios. E mesmo assim, nós celebramos acordo com esses povos que ajudámos a libertar e conquistaram também eles a sua própria liberdade pela luta que nos moveram. Isso é verdade. Eles contribuíram para a sua libertação, não foi só o movimento das Forças Armadas. Isto é um processo que parece esquisito, mas não é. Nós e eles contribuímos tanto para a libertação deles nas antigas colónias portuguesas, como para a nossa libertação aqui em Portugal. Mas descolonizar não é abandonar. Nós temos encargos a cumprir, nós temos ajudas a prestar. Estão-se a construir novas pátrias de expressão portuguesa no ultramar. Em África, nós temos hoje uma aceitação que não tínhamos. Dinheiro do nosso povo continua hoje a ir para o ultramar. É preciso que tenhamos a consciência disto. Das verbas do Estado português, do nosso orçamento, vai dinheiro para o ultramar. Porque esses povos também ficaram na miséria depois da política do fascismo. E se nós queremos cimentar uma verdadeira amizade com eles e queremos estar à altura das nossas responsabilidades históricas, nós temos que contribuir hoje ainda para a vida desses povos. Eles não estão ainda em condições de prescindir do nosso auxílio. E nós verificamos isto. Um pequeno país como o nosso presta, em relação à sua riqueza, muito mais auxílio que a quase totalidade dos países do mundo presta aos países atrasados. Mas nós temos deveres históricos para com esses países, porque nós levamos a guerra a esses países. Nós não, mas aqueles que nos fizeram levar essa guerra. Nós não podemos voltar as costas a esses povos. E mais, temos lá as nossas Forças Armadas para garantir que nesses países se estabeleçam regimes democráticos. Nós desejamos que esses povos se tenham libertado de nós para serem livres e não para serem oprimidos por outros povos. Portanto, nós precisamos de contribuir com dinheiro nosso, com dinheiro que é vosso, para isso. Mas é uma necessidade. E isso também pesa no nosso nível de vida. São menos casas que aqui construímos, ou são menos estradas, ou menos escolas. Mas nós temos um dever para com esses povos. Mas, por outro lado, isso pode até vir-nos a dar boas condições para o futuro. Nós hoje assistimos a que vem muita gente desses territórios. Pois é natural, há muita gente que é incapaz de se adaptar às novas relações sociais que foram criadas nesses territórios. Há pessoas que só viviam explorar os pretos. Outros não. Há pessoas que não são suscetíveis de se adaptar às novas relações sociais que se estabeleceram com os povos africanos. Voltam e dizem isto. Dizem que as Forças Armadas entregaram pedaços de Portugal. Isso é uma profunda mentira, porque não há nenhum povo que possa ser livre se oprimir outros povos. Se tiver bocados da terra dos outros. Então essas pessoas poderão fazer uma nefasta propaganda entre vós. Vós deveis estar alerta contra isso. E digo-vos que hoje assiste-se a este movimento. Há uns que não se adaptam e que vêm de lá para cá, mas há outros que são mais generosos, que são novos e que têm outras ideias e que vão de cá para lá. Porque eles precisam que vão daqui para lá médicos e que vão daqui para lá professores e que vão daqui para lá técnicos e que vão daqui para lá, inclusive, trabalhadores especializados. Mas é preciso que vão pensando que, por serem brancos, não são mais que os pretos. E queria alertar-vos para outra coisa também. É que nós continuamos a mandar soldados para os antigos territórios enquanto tivermos os deveres a cumprir de harmonia com os nossos compromissos. Nós empenhamos a nossa palavra em acordos com esses povos e temos de cumprir esses acordos. As relações de amizade com esses povos têm sido muito estreitas e são devidas
a que os movimentos de libertação desses povos têm uma grande confiança nesta malta que aqui está, que é a malta do movimento das Forças Armadas. Sem o movimento das Forças Armadas não era possível conduzir um processo de descolonização como tem sido conduzido. Podereis ter a certeza absoluta disso. Foram os homens das Forças Armadas que estiveram na base deste grandioso processo de descolonização. Mas eu não acabei. Eu queria vos dizer que os nossos militares poderão continuar a ter de morrer, apesar de termos feito a paz. E isso verificou-se outro dia em Luanda. Mas isso não é pela nossa vontade. As nossas tropas estão ali para garantir que a independência desses povos se realize. Nós não desejamos a morte dos nossos soldados, mas temos, acima de tudo, de cumprir com a nossa honra e com os nossos compromissos. E não podemos aqui andar-nos a enganar e dizer a malta vai para lá agora e não corre riscos. Corre, sim, senhor, corre riscos. Mas estes riscos hoje são os riscos da paz, são os riscos de uma luta justa e de uma luta honrosa. E, portanto, sem ser pessimista, mas procurando acima de tudo a verdade, os parentes dos rapazes, dos nossos camaradas que vão para a África, têm hoje muito menos preocupações, mas não poderão estar completamente descansados e considerar que seja uma traição se alguma coisa acontecer aos seus familiares. Eu não vos venho aqui trazer tintas negras. Estou-vos apenas a dizer a verdade, porque outro dia morreram camaradas nossos em Luanda, em defesa da paz e não em defesa da guerra. Nós temos necessidade de austeridade. Nós falamos muito isso, mas nós ainda não vivemos nesse clima. Mas acabaremos por o viver. Acabaremos por o viver. Esta austeridade deve ser em relação a todos. Não pode ser só em relação às classes mais desfavorecidas. Deve ser, sobretudo, até em relação àqueles que são mais favorecidos. Por isso, nós procuramos carregar os impostos dos artigos de luxo. Nós devemos combater o luxo e a corrupção. Nós não devemos desenvolver uma luta anticlerical. Nós sabemos que a maioria do nosso povo é cristão. E nós pensamos que cada um tem o direito de ter a religião que quiser ter. E cada um tem o direito de não ter a religião que não quiser ter. Por isso nós nos ofendemos muito e nos chocamos muito com calúnias que lançam, por vezes, sobre o movimento das Forças Armadas. Porque isso são verdadeiras calúnias. A Igreja tem também um papel fundamental nesta revolução. A Igreja deve abraçar a nossa revolução e deve ir connosco para os caminhos do futuro. E nós sabemos que isso já vai sendo feito. Portanto, é preciso que haja também lucidez nesses aspectos. As ideias combatem-se com as ideias. O problema religioso é um problema que é de cada indivíduo, de cada um, é de si próprio. E de todos vós sabeis que há indivíduos que são religiosos, que casam com mulheres que não são religiosas. E há mulheres que são religiosas, que casam com homens que não são religiosos. E há pais que têm filhos que são religiosos, e há pais que não têm filhos que não são religiosos. E vamos nos dividir por isso? Nunca! Nós nunca devemos consentir divisões no campo da religião. E nós devemos estar alerta para quem nos queira dividir a propósito desse âmbito da nossa consciência.
Devemos estar alerta. Temos os problemas do ensino. Os problemas do ensino não são só de hoje. Os problemas do ensino já vêm muito de trás. Não é só pelo facto de haver este ano 28 mil alunos que há problemas da universidade. 28 mil alunos para o primeiro ano. Não é só por esse facto que há problemas na universidade. Esses problemas já se arrastam. Já se arrastavam há muito tempo. Porquê? Porque nós tínhamos um ensino defeituoso, um ensino ao serviço do fascismo e não um ensino ao serviço da nação portuguesa, do povo português. Estes problemas do ensino são muito influenciados pelos estratos sociais a que pertencem os estudantes. Os estudantes devem compreender que devem ser tão trabalhadores como os outros e que é o povo português que paga as universidades, que paga as escolas. É o povo português que paga aquela parte das propinas que não é paga pelos estudantes. Os estudantes são generosos, mas também são facilmente levados por essa generosidade dos 20 anos e trocam as nuvens por Juno, quer dizer, veem a realidade onde está a ilusão. O trabalho dos estudantes conscientes é na universidade, é nas escolas. Nós sabemos que as relações entre os professores e os estudantes devem ser modificadas e elas têm sido modificadas. Mas também não se pode inverter as relações entre professores e estudantes. E os estudantes não podem passar a mandar nos professores. Nem os professores devem mandar nos estudantes, nem os estudantes devem mandar nos professores. Deve haver relações de colaboração e de respeito mútuo. Os professores devem ter a consciência de que devem assumir as suas responsabilidades pelo seu exemplo e pela sua competência. Eu nunca vi estudantes desrespeitarem professores que sejam competentes e que sejam capazes. E se os desrespeitam, é porque então há ações perniciosas no seio dos estudantes que é preciso combater. E não são todos os portugueses que podem contribuir para o combate a essas tendências e essas ações que há entre os estudantes e que os levam até a chamar fascista ao movimento das Forças Armadas. Então eles tratam-nos como antes tratavam os verdadeiros fascistas. Como é isso possível? É essa a verdadeira unidade nacional? É esse o caminho do progresso e do reforço da democracia? Nós aprovámos decretos sobre gestão da universidade e sobre gestão das escolas que são dos mais democráticos que existem na Europa, que têm em consideração a participação dos estudantes, a participação dos alunos, a participação dos professores. Mas esses decretos são para gente capaz, para gente consciente, para gente sensata. É preciso que no seio dos estudantes se desenvolvam forças suficientemente progressistas e fortes, capazes de os esclarecer, de lhes mostrar que eles assim, com ações como essas, de considerarem o Estado português vigente, atual, como um Estado fascista, são ações que não reforçam a unidade dos portugueses, nem reforçam a nossa democracia. E essas ações estão nitidamente ligadas aos estratos sociais a que os estudantes pertencem. E eles devem fazer um esforço para compreender verdadeiramente a revolução que hoje está a passar em Portugal. Nós sabemos que estes problemas não são só dos estudantes portugueses. Lá fora também tem havido estes problemas. E nos países mais diferentes uns dos outros. Desde uma França a uma Argélia, que é um país muito atrasado, que era um país que estava no nível de atraso parecido com o nosso. E nesses países houve necessidade de levar a verdadeira realidade da vida a esses estudantes. É isso que nós pretendemos com o serviço cívico. O serviço cívico não é um mero expediente. Evidentemente tem havido dificuldades em o implantar. Temos tido dificuldades em implantar o serviço cívico. Ele não estava logo na nossa mente quando fizemos o 25 de Abril. Foi o próprio desenvolvimento do processo revolucionário que nos levou a pensar nesse serviço. Mas esse serviço é eminentemente patriótico, porque os estudantes, através desse serviço, contatam diretamente com o nosso povo
é um serviço semelhante a este serviço cívico das Forças Armadas. As Forças Armadas, também neste serviço, contatam diretamente com o nosso povo. E esse serviço cívico não se destina a substituir o povo. Destina-se, sim, a ilustrar, a mentalizar os estudantes de que a cultura e o conhecimento não se aprende só nos livros. É preciso também trabalhar. E trabalhar no duro para conhecer. E é preciso compreender que há analfabetos que têm muito mais cultura do que tipos ilustrados. Eu desejaria também declarar aqui solenemente que este ano não haverá passagens administrativas. As finanças públicas não se compadecem com isso. Nem o conhecimento. Os próprios estudantes devem procurar, em colaboração com os seus professores, descobrir os melhores métodos de avaliação do conhecimento. Eles não devem negar os métodos de avaliação do conhecimento. Eu compreendo muito bem o antigo ódio que os estudantes e eu próprio tinham aos exames. Da maneira que eles eram feitos. Esse ódio era um ódio justo. Simplesmente não se vai passar de liquidar esses antigos exames que tinham até um aspecto eminentemente repressivo, não se vai passar da liquidação desses exames à liquidação da avaliação dos conhecimentos. Os estudantes devem ser eles próprios a ter brio e a ter honra de que nos conhecimentos que aprendem na universidade, devem ter a consciência de que são também os trabalhadores. E quando estão na universidade a trabalhar, o povo aguarda que eles saiam cá para fora, homens competentes e capazes. Eu desejaria falar também num outro aspecto que agora está causando perturbação no nosso país. É as ocupações que nós verificamos dos prédios em construção, por exemplo, ou das casas desocupadas. Eu considero que isso, embora corresponda à aspiração justa de uma casa a que todos têm direito, isso não consolida a nossa revolução. E eu pergunto, que lógica há em ocupar um prédio que está em construção? Um prédio que não tem água, que não tem esgotos, que não tem nada, que não tem paredes sequer. Eles mudaram de umas barracas e vão viver para outras barracas. Isso é consciência dos trabalhadores, das classes mais favorecidas. Pois bem, devem ser os trabalhadores mais conscientes, deve ser o povo mais consciente, mesmo esses homens mais conscientes que vivem nas barracas, que devem dizer aos seus companheiros que não façam isso. Eles assim não estão a combater a exploração do homem pelo homem. Estão a agravar as condições em que vive o nosso país. Estão a prejudicar a produção, porque quando eles vão ocupar esses prédios, os trabalhadores que estavam a fazer a construção ficam desempregados. Parece-me que isto se mete pelos olhos dentro, que lucra mais um indivíduo que vai para dentro de um prédio que só tem pilares e pavimentos, e em que o ar entra por todos os lados, e em que não tem um sítio onde fazer as suas necessidades, do que viver numa barraca. Que forças é que estarão a promover isto? Será a consciência do povo que está a levá-lo a tomar estas ações, ou será antes a sua inconsciência? Não será preciso auxiliar essa gente? Não será preciso esclarecê-la? Será demagogia o que eu estou a dizer? Eu desejaria focar uma coisa muito importante. Eu penso que o momento histórico que estamos a viver é um momento comparável a 1820, a 1836, a 1910. Nessas datas, perspectivas se abriram ao futuro dos portugueses e essas perspectivas foram iludidas. Pois bem, é um dever de honra do movimento das Forças Armadas e de todas as forças progressivas e patrióticas do nosso país que não deixem quebrar-se essa esperança, que nós desta vez não percamos o nosso futuro. E é preciso termos a consciência do movimento em que vivemos. Nós vivemos um momento histórico, um momento como não viveram os nossos pais.
como não sabemos se viverão os nossos filhos. Estes momentos são raros na história portuguesa. É preciso que tenhamos a consciência disso e é preciso que, tendo a consciência de que somos os construtores do nosso futuro, saibamos dar os passos com lucidez. Eu repito, estou farto hoje aqui de falar na lucidez, mas a lucidez está ao alcance de todos. E dois homens são mais lúcidos que um só. É conversardes entre vós, é discutirdes, é procurardes, de facto, os caminhos que interessam a vós, que são os caminhos que interessam à nossa pátria. Sendo lúcidos, pelo facto de muitos dos portugueses não saber ler, não quer dizer que sejam lúcidos. Eles aprenderam na sua vida prática, na sua vida cotidiana, eles sabem resolver os seus problemas cotidianos, eles sustentam a sua família. Há muita gente que não sabe ler nem escrever e que mandou os filhos estudarem. Os filhos dessa gente nunca devem renegar os seus pais, nunca devem renegar os seus pais. E o movimento das Forças Armadas, nestas sessões cívicas que tem feito, e nestas ações que tem feito, e nas operações que tem feito, já tem verificado que há zonas em que, infelizmente, os filhos estão separados, estão muito separados dos pais, estão muito separados do estrato a que os seus pais pertencem. É um dever de honra dos filhos dos trabalhadores honrarem-se com essa ascendência. Há um problema também que é muito importante para o povo português. É definir bem quem é o seu inimigo. Porque há uma coisa muito importante. Eu penso que mesmo os nossos partidos políticos devem ter isso em atenção. É que a reação e o fascismo ainda não morreram em Portugal, ainda não estão completamente batidos. E nós devemos ter isto bem presente. E isso mostra-se até em atividades cotidianas, ou sabotagens económicas, ou homens que não queiram deliberadamente cultivar as suas terras, ou gente que não trabalha na função pública como deve trabalhar, ou gente que não esteja ao serviço daqueles que os procuram como deve estar. Tudo isso são variedades de fascismo e de reação. Gente que queira viver como antes. A gente hoje não pode viver como vivia antes no 25 de Abril. A gente hoje não pode ir para a cama descansados como vivíamos antes. Nós devemos hoje, quando vamos para casa, pensar na nossa pátria, naquilo que vamos fazer amanhã, naquilo que é preciso fazer pela nossa pátria. E isto é um dever de todos, não é um dever só das cúpulas, não é um dever só de meia dúzia de indivíduos, não é um dever só do movimento das Forças Armadas ou das direções dos partidos políticos. É um dever de todos os portugueses, é um dever das massas, é um dever vosso, porque isto é vosso. Deveis ter isso bem presente. É para isso que eu chamo a atenção para a vossa vigilância. Mais uma vez eu repito, não é transformar os portugueses em polícias, é antes, de cara bem aberta, olhos nos olhos, criticar-des aquilo que virdes mal, mas com firmeza e tolerância. E estar-des alerta, de facto, para aqueles que são os nossos inimigos, os inimigos da nossa revolução. Quais são as vias para o povo português vencerem o seu caminho do futuro e do progresso? Uma das vias fundamentais é a institucionalização do movimento das Forças Armadas. Quem vos está a falar é a mesma pessoa que no dia 5 de outubro do ano passado disse no Porto que, uma vez instituídas as novas organizações do Estado, o movimento das Forças Armadas recorria a quartéis, as Forças Armadas recolheriam a quartéis e, democratizadas, defenderiam a todo custo a democracia. Simplesmente, a evolução, a experiência histórica dos meses decorridos mostra que o movimento das Forças Armadas tem mais alguma coisa a fazer do que isso. Que as Forças Armadas devem ser um impulsionador e um garante da Revolução Portuguesa. Todos os dias nos chegam apoios de todos os lados para intervirmos neste setor ou naquele setor da vida nacional. É a confiança que as populações têm em nós. É a capacidade de decisão dos militares. É a sua isenção. É a sua generosidade, o espírito de sacrifício. Tudo isso leva
a que o movimento das Forças Armadas, que as Forças Armadas tenham tomado bem consciência da situação no processo que o país está vivendo e tenham verificado que o seu papel em conjugação com as outras forças, com todos aqueles partidos que estejam animados dos mesmos desejos que nós, porque nós não podemos fazer isto sozinhos. A Revolução Portuguesa não se pode fazer sozinha. Ela é, basicamente, do povo português. O movimento das Forças Armadas é um aliado de todos aqueles que tenham as ideias que estão no nosso programa. Nós pensamos que sobre os nossos ombros há uma grave responsabilidade histórica a cumprir. Nós não desejamos apenas mudar as moscas em Portugal e que o resto fique na mesma. E julgamos que já temos dado bastantes indícios disso. Nós desejamos, de facto, que no nosso país seja construído com firmeza um caminho verdadeiro para a democracia política, económica e social. Não só para a democracia política, mas para a democracia económica e para a democracia social. E para isso, o nosso movimento, as Forças Armadas, têm de continuar a sua tarefa. Ela não termina quando forem institucionalizadas, quando começarem a funcionar os novos órgãos da soberania da nação, que hão de ser estabelecidos na futura Constituinte. Nós procuramos que a nossa sociedade seja construída com a nossa própria experiência, não rejeitando, é certo, ensinamentos de experiências alheias, mas que seja, sobretudo, um modelo nacional, uma sociedade construída verdadeiramente atendendo às condições em que o nosso país vive e às condições internas e externas em que o nosso país vive, em relação às suas posições internas e às suas posições no contexto, quer dizer, no ambiente internacional, no local em que nós vivemos. Nós desejamos construir, de facto, uma pátria à nossa medida e à nossa escala. Nós não andamos a copiar modelos alheios. Nós queremos construir uma pátria à nossa escala, baseada na experiência que formos tendo e no raciocínio sobre essa experiência que formos fazendo. Nós queremos ser os construtores do nosso próprio futuro. Um futuro que seja um futuro de independência nacional. Um futuro aberto a todos os povos do mundo. Um futuro que tenha em consideração toda a abertura que hoje temos em África, por exemplo. Ainda há dias, a Organização de Unidade Africana levantou o embargo das relações com Portugal. Quer dizer, hoje, livremente, todos os países da África se podem dar com Portugal. Porque nós somos um país pobre. Mas a maneira como temos descolonizado dá-nos um grande valor moral. Dá-nos uma grande autoridade moral em África. Estão-se construindo novas pátrias de expressão portuguesa em África. Nós deixámos lá tudo. Nós não trouxemos nada de lá. Nós deixámos lá os estabelecimentos que tínhamos, os governos, os palácios do governo que havia. Nós não tirámos de lá o mobiliário. Nós não tirámos de lá as instalações. Nós não tirámos de lá os aparelhos de ar-condicionado. Nós deixámos lá tudo. Como somos generosos e francos. Isto é um grande exemplo para todo o mundo. Nós devemos ter isto em atenção na construção das nossas futuras relações internacionais. Essas relações devem ser caracterizadas pela independência nacional. Nós devemos procurar ser um país independente, na medida em que é possível ser hoje independente no mundo, no contexto em que nós sabemos que o mundo vive. Mas todos os esforços devemos procurar para que sejamos independentes. E a primeira base de independência será a nossa base económica. E assim nós temos de fazer, por exemplo, um grande esforço na produção de alimentos. Para quê? Para evitarmos a grande dependência em que estamos na questão de alimentos. Alimentos fundamentais em relação aos países estrangeiros. Porque nós devemos procurar
nessas matérias essenciais, sermos independentes. Isto não quer dizer que não estreitemos todas as relações que possamos estreitar com todos os países que pudermos estreitar essas relações, com os quais possamos estreitar essas relações. Mas nós, de facto, devemos fazer um esforço para que, na matéria daqueles elementos essenciais de subsistência, não estejamos dependentes do estrangeiro. Devemos fazer um esforço sobre nós próprios. Nós vamos, dentro de dias, vai ser apresentado um programa económico e social. Pois bem, para que esse programa económico e social possa ir para a frente, é necessária uma participação ativa e impulsionadora do movimento das Forças Armadas, em aliança com todos aqueles que estejam dispostos a ir para a frente connosco. Mas nós pensamos que é fundamental que nós sejamos impulsionadores e garantes desse programa económico e social. Esse programa que do qual dentro de pouco tereis conhecimento, define orientações gerais. É um instrumento de trabalho. É uma plataforma de compromisso entre o movimento das Forças Armadas e os partidos de coligação. Sobre esse programa, nós devemos ter uma participação ativa, nós, o movimento das Forças Armadas, para garantirmos que esse programa vá dentro do sentido segundo o qual ele foi concebido. Daí também essa necessidade de institucionalização do movimento das Forças Armadas. Esse programa aponta uma via socializante e, dentro de outras, eu desejaria salientar como mais progressivas algumas das medidas que a seguir vou ler. O controle do sistema bancário, a lei sobre o arrendamento rural, sobre os baldios, sobre os planos de exploração, sobre os regadios, a nacionalização de algumas indústrias de base, a racionalização dos circuitos comerciais, quer dizer, a procura, o estabelecimento de circuitos comerciais entre os produtores e os consumidores que não sejam dominados pelos intermediários parasitas. Vamos continuar a reforma fiscal, com diversas medidas de reforma fiscal, como o registro obrigatório das ações, como a melhoria das formas de cobrar os impostos, como medidas para evitar a fraude e a evasão fiscal, como alterações sobre impostos complementares, sobre os impostos de sucessões e doações, da tributação das profissões liberais, de forma a que as classes de mais elevados rendimentos sejam efetivamente tributadas. Vai ser definido um código de investimentos estrangeiros e serão definidos os setores destinados ao investimento privado e ao investimento público. Porque nós, mais uma vez eu repito, nós não somos contra a iniciativa privada. Ao serviço da nossa pátria, não somos contra qualquer iniciativa. Mas ela tem que estar, de facto, ao serviço da nossa pátria. Há setores em que é absolutamente necessária a iniciativa privada, mas ao serviço da nossa pátria. É isso que é preciso que os homens da iniciativa privada tenham bem a consciência. Vamos também lançar uma coerente gestão das participações do Estado. Quer dizer, o Estado tem participações em numerosas empresas. Nós vamos procurar que dessas participações o Estado tire os melhores resultados, não só sobre o ponto de vista económico, mas também sobre o ponto de vista social. Mas isto não se faz de um momento para o outro. Eu julgo que vós deveis estar atentos para verdes se nós caminhamos ou não caminhamos neste sentido. É essa a medida da honestidade dos nossos propósitos. Mas não deveis exigir que a gente de um dia para o outro transforme este país, que é o país mais atrasado da Europa, num país avançado.
num país de nível de vida formidável. Não. Nós não poderemos, de um momento para o outro, dar esses passos. Até porque herdamos uma pesada herança. Mas vós deveis ver, de facto, se damos ou não damos passos nesse sentido. E isso é que consiste o esclarecimento público. É isso é que é a verdadeira democracia. Porque de antes ninguém podia dizer nada. E hoje podeis dizer, podeis não concordar com o governo. E se não concordais com o governo, podeis dizê-lo abertamente. Nós não levamos isso a mal. Nós consideramos que isso é a verdadeira participação dos portugueses no seu próprio destino. No campo da segurança social, temos introduzido e vamos introduzir algumas importantes melhorias nos esquemas de segurança, aumentando e estendendo as regalias à generalidade da população. Mas eu quero-vos dizer isto. Por exemplo, nós aprovámos ontem o subsídio de desemprego. Simplesmente, nós não somos um país rico. E como não somos um país rico e devemos ser um país realista, nós temos limites a esse subsídio do desemprego. E então não podemos cobrir todo o campo das pessoas que desejaríamos cobrir. Fomos procurar cobrir aqueles mais desfavorecidos e que ficassem em piores condições ou viessem ficar em piores condições. Mas isto é um exemplo das nossas dificuldades. Nós não somos um país como a França ou como a Inglaterra ou outros países que têm possibilidade de manter subsídios de desemprego relativamente elevados em relação aos seus desempregados e assim os aguentar durante um largo tempo. Nós temos é que mover uma luta muito firme quanto ao desemprego, pela criação de novos postos de trabalho e evitando que haja desemprego. E nessa luta estamos todos interessados. Mas nós temos limites, por exemplo, também ao alargamento da segurança social ao meio rural, por exemplo. É evidente que temos limites. Ainda um dia destes, as coisas não nos saíram muito bem na formulação e houve pessoas que julgaram que iriam receber um aumento de tanto quando iam receber menos. Isso não foi uma falsa demagogia ou propaganda, porque o governo atual não usa isso, nem o movimento das Forças Armadas. Isso saiu mal. A gente vai explicar que isso saiu mal. Simplesmente, nós estamos fazendo um esforço. Agora, nós temos a consciência que esse esforço nas condições atuais não é aquele que nós gostaríamos de fazer, não é aquele que satisfaria as classes mais desfavorecidas, mas é um sinal, é um caminho, é um apontamento. E não há nenhum país que tenha feito a sua revolução, que tenha caminhado para o futuro sem sacrifícios, sem austeridade. Porque há dois aspectos fundamentais nesta coisa do dinheiro. Há o investimento e há o consumo. É claro que um trabalhador que ganha pouco gasta tudo no seu consumo. Até quase gasta tudo na sua renda de casa e na sua alimentação. Mas aqueles que ganham mais já podem reservar alguma coisa de parte. Assim também um país que produz mais já pode reservar mais de parte para quê? Para o investimento, não para o consumo. Nós hoje estamos a consumir mais e bem mais. Estamos a consumir hoje mais e bem mais do que as nossas possibilidades. Porquê? Porque havia uma destruição formidável nos salários. Nós só fizemos esse aumento dos salários para o salário mínimo. Não fizemos nenhuma coisa monumental. Fizemos aquilo que poderíamos fazer no momento. Nós sabemos muito bem que somos um dos países mais atrasados da Europa, se não o mais atrasado. Nós temos de ter a consciência disso, do sacrifício que isso implica, evidentemente, não só a nós, como também aos homens, aos detentores do capital. E nós fazemos atenção de que eles também paguem para essa austeridade. Simplesmente, aqueles que mais alguma coisa têm, e eu estou-me agora até a lembrar de um fotógrafo que encontrei no Algarve, que dizia assim, eu não tinha quase nada, eu não tinha nada ali ao canto do milheiro, mas tinha lá 500 paus, e agarrei naqueles 500 paus e fui comprar uma obrigação dessas do Tesouro. Dessas obrigações
em cuja compra o nosso povo tem mostrado a sua confiança no regime em que vive. Porque rapidamente foi esgotada a primeira emissão de 3 milhões de contos, não obstante ter havido uma participação dos bancos de cerca de 600 mil ou 700 mil. Logo nos lançamos numa outra, até 5 milhões de contos, e se esta for bem sucedida, logo nos lançaremos noutra. E o que significa isto? Significa o aproveitamento da poupança para o investimento, para a criação de novos postos de trabalho. Quer dizer, para o Estado investir em obras de caráter social, em obras de caráter coletivo, para assim nós podermos redistribuir, digamos, as desigualdades sociais que não podemos fazer desaparecer de um dia para o outro. Não podemos fazer desaparecer as desigualdades sociais de um dia para o outro. Isso também é muito importante, que todos tenhamos a consciência disso. Se estamos interessados em que elas desapareçam, então a gente tem que ter a noção que elas não desaparecem de um dia para o outro. Isso é muito importante, porque mesmo os nossos inimigos jogam muitas vezes com a nossa ignorância, prometendo mundos e fundos. E dizendo, mas afinal aqueles tipos fizeram um movimento das Forças Armadas, os preços continuam a subir, afinal, que melhoria tiveram vocês depois do 25 de Abril? É claro que houve já uma larga melhoria nas relações sociais, nas próprias relações de trabalho, nas garantias, nas liberdades públicas. Hoje é possível estarmos aqui a falar, e isso não era possível antes do 25 de Abril, e isto também tem algum preço, e nós também vivemos disto. Nós não nos podemos afogar em demagogia. Nós sabemos que as necessidades materiais, a satisfação das necessidades materiais é fundamental. Mas se vós olhardes para todos esses países onde houve convulsões sociais grandes, revoluções, etc., desde tempos antigos e bastante antigos, vós vedes que a seguir a essas grandes transformações, a modificações políticas grandes, houve grandes dificuldades. É nesse sentido que eu queria falar da poupança e do investimento. É claro que um homem que ganha só para subsistir, ou para pouco mais do que isso, não pode investir, não pode poupar. Mas aquele que já ganha acima desse nível, esse pode poupar. E a poupança de todos os portugueses serve para o investimento da nossa pátria. E esse investimento nas mãos de um governo honrado e de gente honrada não é para satisfazer os detentores do capital, mas para satisfazer as necessidades humanas dos portugueses. É essa a confiança que deveis ter em nós. Quando nós pedimos austeridade, é porque temos a noção das realidades e sabemos que dias duros se aproximam do nosso país. Aliás, vós vedes todos os dias, por essa Europa fora, milhões e milhões de desempregados. Isso é próprio do sistema. Nós não ultrapassamos o sistema em que vivemos, nem o ultrapassamos de um dia para o outro. Nós queremos atingir essa sociedade justa, mas até lá, muito trabalho teremos de produzir, muito osso teremos de roer. E teremos de ter uma coisa sempre na mente, é que deveremos procurar atingir essa sociedade justa por via pacífica. E isso obriga, mais uma vez eu repito, à tal sensatez e à tal lucidez, a ver mais ao longe, mais adiante, do que do dia imediato. Se nós estivermos neste momento a darmos passos irreversíveis para o futuro, nós estamos a construir uma nova pátria para todos os portugueses. É com o nosso sacrifício. É certo que é com o nosso sacrifício, mas é preferível que nos sacrifiquemos assim do que andarmos a ser sacrificados pelos outros como andávamos antes do 25 de Abril. É preciso que tenhamos a consciência dos sacrifícios que é necessário fazer pela nossa pátria para que ela progrida. E também nesse aspecto devemos ser vigilantes, porque os sacrifícios não são só para meia dúzia de indivíduos, são para todos. Todos se devem sacrificar pela sua pátria. E quando não se sacrificam, lá estará a vossa vigilância a criticá-los. São os gastos supérfluos. Eu sei que as classes trabalhadoras não os podem ter, mas podem nos ter outras classes que não os devem ter. E vós, pelo vosso exemplo e por essa vigilância
vós podeis contribuir para que esses mais abastados não gastem no luxo, se envergonhem disso e, no mínimo, não esbanjem o dinheiro e tenham a noção que esse dinheiro que é construído e que é obtido com o esforço de todos tem uma função nacional a servir e é preciso pô-lo ao serviço do nosso país. No que se refere às medidas a curto prazo, esse plano contém, entre outras, as seguintes: o tal subsídio de desemprego de que eu vos falei, a reestruturação do Fundo do Desemprego, a tributação dos bens de luxo e restrições às importações, a seletividade do crédito, isto é preciso que haja um controle do sistema bancário para a gente ver para onde é que vai o dinheiro do crédito que é fornecido às empresas, para onde é que vai esse crédito, se vai para compras a prestações supérfluas ou se vai para investimentos sérios, para criar postos de trabalho, para manter as empresas em funcionamento. E nisso, vós também tendes um papel a cumprir, e todos os portugueses, todos aqueles em onde quer que trabalhem, têm o dever de estar atentos a que a riqueza criada nos locais do seu trabalho seja investida para bem do país e não seja gasto superfluamente no luxo e na opulência. Pensamos também em regulamentar as vendas a prestações, a repressão dos delitos económicos. Pensamos em controlar os planos de produção e investimento das grandes empresas. Isto tudo vem lá no nosso plano, mas ele não pode ser posto em prática sem o esforço de todos os portugueses, os do movimento das Forças Armadas, os portugueses, os partidos políticos, todos, aqueles que sabem ler e aqueles que não sabem ler, todos os portugueses. Esse plano fica entregue ao esforço dos portugueses. Finalmente, eu queria dizer o seguinte: aproximam-se as eleições. O Sr. Presidente da República já se lhes referiu com o devido relevo. Nós necessitamos de uma nova Constituição, pois nós não podemos continuar a ser regidos por aquilo que não foi revogado pelo programa das Forças Armadas, não poderíamos continuar a ser regidos pela antiga orgânica do Estado. Nós necessitamos de uma nova Constituição verdadeiramente democrática, em que sejam garantidas as conquistas obtidas. A nova Constituição não pode ir contra as garantias, não pode ir contra as conquistas que o movimento das Forças Armadas e as forças progressistas em Portugal já obtiveram para o povo português. Essa nova Constituição não pode atraiçoar o espírito do programa do movimento das Forças Armadas. Isto é preciso que fique muito nítido na cabeça de todos nós. A nova Constituição não poderá atraiçoar o espírito do programa do movimento das Forças Armadas. Só assim se garantirá a liberdade do povo português. O voto do povo português não vai ser exercido contra a liberdade. Ele tem que ser exercido pela liberdade. Nós não vamos perder por via eleitoral aquilo que tem tanto custado aos portugueses. Por isso, os programas dos partidos devem ser programas progressistas, programas que tenham em conta precisamente estes objetivos. Eu daqui permito-me exortar os partidos políticos portugueses, quaisquer que sejam, que ultrapassem as suas divergências e se lancem numa campanha de esclarecimento do povo português. Que a campanha eleitoral não seja uma campanha de ódios, mas uma campanha de esclarecimento do povo português, uma campanha de unidade. Os partidos políticos ainda têm muito que se unir, ainda têm que se unir contra a reação e contra o fascismo que não desapareceram em Portugal.
A campanha eleitoral deve decorrer em ambiente de serenidade e lealdade para com o povo português. Deve decorrer em ambiente de verdade, de transparência. A política dos gabinetes e dos corredores deve desaparecer para sempre do nosso país. A política deve ser transparente para que o povo veja bem e aprenda. Aprenda nos comícios políticos, nas sessões de propaganda eleitoral, etc. O povo não deve ser enganado. Não foi para isso que o movimento das Forças Armadas fez esta revolução. O povo deve ser esclarecido, e esclarecido de maneira transparente. Nisso tem um grande papel a informação. A informação também deve esclarecer o nosso país de maneira transparente. Não se deve dar punhaladas nas costas do povo português, como uma vez afirmou o Brigadeiro Otelo. O povo português deve conhecer transparentemente todos os programas dos partidos, todos os seus objetivos. A campanha deve ser uma campanha leal e serena e tranquila. As Forças Armadas são o garante dessa tranquilidade. Nós não podemos regressar, nem regressaremos aos ambientes conturbados de 1926. Nós precisamos de paz, de trabalho e de serenidade. Nós até devemos adotar, digamos, este ditado. Durante o trabalho é trabalhar. Trabalhar, mas trabalhar. Mas quando acabou o trabalho, então os que trabalham têm o dever de discutir política. Têm o dever de a discutir, porque se trata dos seus próprios interesses, quer sejam homens, quer sejam mulheres, quer sejam analfabetos, quer saibam os luzes. Portanto, nós temos horas para trabalhar e temos horas para discutir política. Nós precisamos que a campanha eleitoral não perturbe o nosso trabalho, mas que ela seja esclarecedora dos interesses do povo português, dos verdadeiros interesses do povo português, e que ela conduza à eleição de verdadeiros homens dedicados à sua pátria. Eu daqui exorto também os órgãos de informação que continuem a apoiar o processo de democratização da nossa pátria. É certo que de vezes há erros que cometem. Todos nós cometemos erros. Quem é que não cometeu erros na sua vida? Até um pai comete erros em relação a um filho e não há ninguém que ame mais os filhos do que os próprios pais. Mas nós devemos ter atenção no seguinte: o erro é próprio da atividade humana e o que devemos salientar é aquilo que é de verdadeiramente positivo e combater os erros. E não deitar as mãos à cabeça como os perdidos e dizer: ai, que erros que cometemos. Não! Nós não devemos cometer erros irreparáveis. Erros irreparáveis não devemos cometer. É por isso que eu apelo para a sensatez e para a calma de todos os portugueses, e em particular das classes trabalhadoras, para que não sejam cometidos erros irreparáveis. Erros poderão cometê-los, mas não cometam erros irreparáveis. Cometer erros irreparáveis é voltar atrás. E nós não desejamos voltar atrás, não queremos voltar atrás, tudo faremos para que não se volte atrás. Há um outro problema, que é de facto um problema que nos deve preocupar muito, e que ele só pode ser resolvido com a participação dos trabalhadores, com os órgãos do Estado competentes e com os empresários patriotas. É o problema da reconversão da indústria portuguesa. Vós sabeis que a nossa indústria, já há bocado disse, é distorcida. Há empresas que nem têm quase viabilidade de existir. Simplesmente, nós o que é que devemos fazer? Devemos procurar converter essas empresas em outras que tenham viabilidade de existir. Para isso é absolutamente necessária a participação dos trabalhadores, porque eles sabem muito bem o que se passa nas empresas, têm ideias sobre o que se deve fazer. Como também é necessária a participação do Estado e é necessária também a participação dos empresários que estejam à altura de ser empresários. E ainda há muita gente, muito empresário em Portugal, que está à altura de ser empresário. Esse também é um aspecto para que eu exorto, para que eu chamo a vossa atenção no final
no quase final desta palestra. Apelo também aos professores, para que os professores não se demitam, para que os professores estejam à altura da sua função, não recuem perante as suas responsabilidades. Nós precisamos de homens de todo caráter, homens de caráter a todos os níveis, desde o nível mais humilde ao nível mais elevado. Nós temos que cultivar o caráter. Nós sabemos que o fascismo procurou destruir o caráter do povo português, mas não o conseguiu, como temos provado desde o 25 de Abril. Pois bem, devemos estimular-nos uns aos outros na conquista desse caráter válido. Os professores têm um grande papel a desempenhar nas escolas, é manterem-se à altura da sua missão. Eles são o exemplo dos alunos. Eu daqui exorto os professores que não abdiquem, que quando a causa é justa, lutem por ela até ao fim. Não tenham medo. Aos trabalhadores, eu faço um apelo para que mantenham uma vigilância constante sobre a produção, sobre o nível da produção. Nós estamos envolvidos numa batalha da produção e quem cria a riqueza é o trabalho. O capital é produto do trabalho. Eu também apelo ao povo português para que se organize e associe, criando cooperativas. Não tenhais medo das cooperativas. Aqueles que têm melhor a noção disto, que expliquem aos outros, que digam que hoje não é o tempo das cooperativas do antigamente. A gente sabe que as cooperativas do antigamente eram uma falsidade. Mas nós queremos constituir cooperativas e outras associações, associações de outro tipo, que vós mesmo crieis e inventeis. Queremos que a associação, nós temos bem essa crença, que a associação, que a união faz a força. Nós apelamos para a vossa unidade, apelamos para o vosso espírito associativo. Se ao princípio tendes dificuldades, se poucos se juntam à associação, tende paciência, tende perseverança, tende coragem moral para aguentardes as críticas, para aguentardes os desgostos, para serdes combativos, porque deveis ter a consciência de estáis a criar um Portugal novo. Defendei e desenvolvei o espírito associativo. Em tudo o que vos podeis associar, associai-vos. Há imensos e imensos campos em que todos nós temos interesses comuns, em que nos podemos associar uns aos outros. Isso é uma característica, deve ser uma característica da Revolução Portuguesa. O espírito associativo. A entreajuda. A união faz a força. Vocês, tendo o exemplo desses generosos trabalhadores alentejanos que se souberam unir para defender os seus interesses e os interesses da sua pátria. Esses homens não sabiam o que era o sindicalismo antes do 25 de Abril. No entanto, souberam constituir os seus sindicatos. Têm trabalhado ordenadamente, civicamente, pacificamente, contra todas as obstruções que têm encontrado. E até contra a malevolência que tem havido contra as suas ações. Esses homens são um exemplo do que é o espírito associativo dentro de uma nação, numa nação que quer construir uma nova democracia, quer construir o futuro. Eu repito, nós temos uma rara oportunidade na nossa história de construir um novo país. Estes homens que contribuírem para a construção do novo país ficarão, de facto, na nossa história, como ficaram os homens do tempo de Dom João I, aqueles homens que defenderam a independência de Portugal em relação a Castela, como ficaram os homens de 1640. Nós temos hoje uma oportunidade única. Não é para ficar na história, por ficar na história, para termos a honra e a vaidade de ter ficado na história, não. É para termos a consciência de sabermos construir o nosso próprio destino, pois nós não ansiávamos por isso, por sermos capazes de construir o nosso próprio destino. O que é a liberdade, se não isso? Ser capaz de construir o seu próprio destino pelas suas próprias mãos. Isto é que é a verdadeira liberdade. Para construirmos a sociedade justa que os bravos e generosos militares do movimento das Forças Armadas tinham no seu pensamento ao fazerem o 25 de Abril, é necessária a unidade inquebrantável do povo e das Forças Armadas.